Num teste de esforço físico, o movimento de um indivíduo caminhando em uma esteira foi registrado por um computador. A partir dos dados coletados, foi gerado o gráfico da distância percorrida em metros em função do tempo em minutos mostrado ao lado. De acordo com esse gráfico, considere as seguintes afirmativas. Primeira, a velocidade média nos primeiros 4 minutos foi de 6 quilômetros por hora. Bom, observe aqui que nós temos então o gráfico da distância em função do tempo, e nesse gráfico da distância em função do tempo, nós temos a possibilidade de calcular realmente a velocidade média. Então, se nós olharmos o intervalo pedido, que foram os 4 primeiros minutos, nós temos exatamente desde esse ponto até aqui para considerar. Então, essa velocidade média, que seria o primeiro item, ela seria Vm igual ao espaço percorrido, ΔS, sobre ΔT. Bom, aqui nós precisamos prestar atenção na unidade que foi solicitada, que é o quilômetros por hora, porque nós temos aqui uma distância que é dada em metros e nós temos um tempo que é dado em minutos. Então, aqui é necessário tomar o cuidado de transformar corretamente as unidades. Bom, observando o gráfico, nós temos aqui de 200, que seria a posição inicial, até 600 ao longo dos 4 minutos. E isso são 400 metros. Então, nós temos a velocidade média como 400 metros, só que eu já vou colocar em quilômetros. Então, é 0,4 quilômetros, dividido por 1.000. 400 metros dividido por 1.000, 0,4 quilômetros. E o tempo de 4 minutos, onde eu não colocaria em minutos. Vamos fazer uma regra de 3 simples aqui, onde 1 hora equivale a 60 minutos, 4 minutos representa T horas. Bom, ao multiplicar cruzado, nós ficamos aqui, ó, T vezes 60, 60T, e 4 vezes 1, que é 4. O nosso tempo será 4 dividido por 60 horas. Bom, agora já está colocado corretamente, vamos substituir. Então, nós teremos aqui 4 sobre 60. Bom, precisamos fazer essa conta. E aqui nós temos então uma velocidade média. Deixa eu repetir aqui, ó, 0,4 divididos por 4 sobre 60. Essa velocidade média, então, ficaria 0,4. E numa divisão de fração, o que eu faço? Multiplico e inverto. 60 sobre 4. Observe que aqui dá para simplificar. 4 com 0, 4, então fica 1 e fica 10. E nós teremos uma velocidade média que corresponde a 60 por 10, 6 km por hora. Observe que esse resultado, então, confirma o primeiro item. O segundo, durante o teste, a esteira permaneceu parada durante 2 minutos. Observe aqui que nos 4 primeiros, ou melhor, nos 6 primeiros minutos, nós tivemos uma variação de espaço de forma contínua, onde o espaço varia desde 200 até 1.000. Porém, entre 6 e 8 minutos, observe que nós temos essa região aqui em que o móvel fica parado na posição ou na distância de 1.000 metros. Então, aqui está indicado um repouso. Então, nós temos nesse ponto a indicação de repouso, tá? E que corresponde ao tempo de 2 minutos, como seria aqui no segundo item. Então, também é correto. E o terceiro fala que durante o teste a distância total percorrida foi de 1.200 metros.
Observe que essa distância total percorrida, nesse caso aqui, vou colocar esse item 3, esse ΔS seria o quê? Diferença entre a posição final e a posição inicial. Nossa posição final seria, deixa eu trocar de cor agora, lá em cima, 1.400 metros, e a inicial está aqui, ó, 200 metros. Então, 1.400 subtrai de 200, e nós temos essa distância percorrida de 1.200 metros, tá? E então todas as três são verdadeiras, o que já está, na verdade, assinalado aqui, ó, nesse item E. A segunda questão, ela traz a unidade de grandeza física escrita como quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo vezes ampere. Então, considerando que essa unidade foi escrita em termos das unidades fundamentais do Sistema Internacional, assinale a alternativa correta para o nome dessa grandeza. Então, nós temos aqui algumas opções, tá? E eu vou começar pela letra B, que é mais fácil realmente, para depois mostrar as demais. Então, no caso do potencial elétrico. Bom, primeiramente, vamos lembrar do seguinte, vamos lembrar da análise dimensional, onde nós temos as chamadas grandezas fundamentais. Então, grandezas fundamentais. As grandezas fundamentais, então, seriam o comprimento representado por L e a unidade do Sistema Internacional, o metro. Nós temos o tempo e a unidade, os segundos. A massa e a unidade é um quilograma. Essas três são as grandezas que aparecem em toda a mecânica. Aí nós temos a corrente elétrica, representada pelo I, e a unidade é o ampere. Temos ainda, para não confundir com tempo, tá? Usar aqui a letra grega θ, que seria temperatura, e a unidade é o Kelvin. Temos ainda a intensidade luminosa, IL, e a unidade é o CD de candela, e o número de mols, que seria a sétima grandeza fundamental, que é mols mesmo. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para determinar esse potencial elétrico? Aqui nós precisamos recordar de equações que envolvam o potencial elétrico, tá? E essas equações que envolvem o potencial elétrico, então, peraí, ó, deixa eu passar uma linha divisória aqui. Se nós lembrarmos, por exemplo, de uma equação de campo elétrico uniforme. Então, deixa eu colocar aqui, ó, uma situação de campo elétrico uniforme. Nós temos um campo elétrico uniforme numa certa região do espaço, tá? Então, considere que nós temos uma certa região de espaço que tem um campo elétrico uniforme. E nessa região nós temos as chamadas superfícies equipotenciais, que seriam, no caso, sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então, eu tenho aqui uma superfície V1, uma superfície V2 e assim por diante. E observe que existe uma separação entre a superfície, que seria uma distância D, e entre V1 e V2, eu teria uma diferença de potencial ΔV, tá? E potencial elétrico ou diferença de potencial, é claro que vai ter a mesma unidade. Aqui, observe que essa diferença de potencial, ΔV, é igual a E vezes D. Mas nós temos ainda o problema aqui do campo elétrico. O campo elétrico nós consideramos assim, a gente lembra que se nós tivermos uma carga elétrica, então
por exemplo, vamos pegar aqui se nós tivermos uma carga elétrica, essa carga elétrica, uma carga positiva, por exemplo. Então, uma carga positiva, uma carga aqui. Essa carga positiva, por estar numa região de campo elétrico, ela vai ficar sujeita a uma força, porque ó, existe uma interação da carga com o campo. Então, está aqui, ó, existe uma força atuando sobre essa carga. E a gente consegue relacionar a força, o campo e a carga através dessa equação aqui, ó, em que a força elétrica é um produto do campo elétrico vezes a carga. Então, isso significa que o campo elétrico que eu tenho lá, eu posso retirar daqui. De modo que, se eu isolo o campo elétrico, eu tenho campo elétrico que é igual a F, força, dividido por carga. E isso eu vou substituir aqui, ó. Então, nós passamos a ter ΔV, que é igual a força sobre carga vezes D. Porém, observe que aqui nós temos o ΔV, tudo bem, porque a gente quer saber a unidade dele. Mas aqui a carga elétrica, né, nós não temos aqui dentro das grandezas fundamentais. Só que carga está relacionada à corrente elétrica. Então, nesse caso, nós vamos lembrar do seguinte. Eu tenho aqui a carga elétrica e o que seria a corrente elétrica? Então, se eu considerar um fio condutor, eu tenho aqui os elétrons em movimento ao longo do fio. Então, está aí, ó, os nossos elétrons em movimento. E eu tenho, então, uma carga elétrica que passa entre uma determinada seção desse fio, tá? Gastando um certo tempo. A corrente elétrica é essa quantidade de carga que atravessa o fio condutor nesse tempo. Logo, se eu jogo o tempo multiplicando a corrente, eu tenho carga, que é igual a I vezes ΔT. E é isso que eu posso usar, tá? Aqui nessa equação. Então, carga e ΔT. Bom, vamos pegar aqui uma outra tela. E a nossa equação na tela anterior era ΔV, que é igual a F sobre Q vezes D. Vamos começar a desenvolver. ΔV igual F de força. Bom, observando aqui, dentre as grandezas fundamentais, nós não temos a grandeza força. Mas nós sabemos que força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, eu posso substituir aqui, ó, força por massa vezes aceleração. Aqui a carga seria o quê? Seria I vezes ΔT, que a gente viu, vezes D. Agora, o que eu faço? Substituo pelas unidades. Então, eu tenho ΔV, que é igual a massa, que é dada em quilogramas. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Dividido pela corrente ampere e o tempo segundos. E aqui multiplicado, tem que tomar cuidado de estar multiplicado por metro. Observe que essa diferença de potencial, então, será, olha, quilograma. Aqui eu multiplico metro com metro, estão na parte do numerador, então metro com metro, metro ao quadrado, dividido por ampere, e esse segundo ao quadrado está no denominador, que vai multiplicar esse segundo que está abaixo, então fica segundo ao cubo. Perceba que essa unidade que a gente acaba de encontrar, ela tem como nome de batismo o volt, tá? E é quilograma, metro quadrado, ampere, segundo ao cubo, a unidade mostrada aqui. Tá? Bom, uma vez que a gente chegou nessa unidade, eu vou
mostrar as demais para você, tá? Então, aqui nós temos, no caso, campo elétrico, energia elétrica, né? Então, vamos pegar essas aqui e vamos deduzir rapidinho. Bom, o campo elétrico, então deixa eu fazer uma divisória aqui. A gente já viu, está aqui confirmado que é potencial elétrico, tá? Mas vamos pegar aqui, ó, campo elétrico. Então, o campo elétrico, a gente viu, eu mostrei naquela equação, que a força elétrica é o campo vezes a carga, tá? Então, o que eu posso considerar aqui? Força, pego como massa vezes aceleração, que é igual a E. E a carga foi o que eu fiz aqui, ó, corrente vezes tempo. Então, I vezes ΔT. Então, o que vai acontecer? Massa vezes aceleração, eu tenho o quê? Quilograma metros por segundo ao quadrado, que é igual a E, o I, ampere, vezes segundo. Lanço esses dois para o lado contrário, então ele vem aqui dividindo o quilograma em o metro, e nós ficaríamos com quilograma metro sobre segundo com segundo ao quadrado, segundo ao cubo e um ampere também. Então, ampere segundo ao cubo, tá? E essa aqui, então, é a unidade de campo elétrico, que normalmente, isso aqui é o mesmo que newtons por coulomb ou volt por metro, tá? Que são as unidades utilizadas aí para campo elétrico. Bom, uma outra que nós temos seria a potência elétrica. E como que a gente calcula? Então, peraí, vamos colocar aqui, ó. Potência elétrica. E como que a gente calcula a potência elétrica? A potência elétrica tem aquela equaçãozinha famosa da corrente vezes a dp. Então, I delta V. Então, a potência elétrica seria... Nós sabemos que a potência é dada em watt, né? Mas vamos ver que formato que ela vai ter. A corrente elétrica e o ΔV a gente já viu. Então, a corrente elétrica sabemos que é o A. O ΔV está aqui embaixo, ó. Então, é quilograma metro quadrado sobre ampere segundo ao cubo, tá? E nós podemos fazer a simplificação da corrente elétrica e observe que sobra, então, como unidade de potência, quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. E isso é o que nós conhecemos como o watt, tá? Então, tá aqui. O que nós temos ainda? Vamos voltar aqui. Nós temos a resistência elétrica e fluxo magnético, tá? Resistência elétrica e fluxo magnético. Então, peraí. Vamos pegar aqui mais. Bom, opa, resistência elétrica. Bom, a resistência elétrica, a gente, na verdade, tem aquela equação ΔV igual a R vezes I. Observe que o ΔV, a gente já pegou aqui. Então, era quilograma
Agora, deixa eu recordar. Metro quadrado, ampere, segundo ao cubo. Então, quilograma, metro quadrado, ampere, segundo ao cubo. Que é igual a R, que a gente quer saber a unidade, e o I é ampere. Então, o que nós vamos fazer? Só lançar um ampere para o outro lado. Observe que a resistência, então, fica quilograma, metro quadrado, ampere quadrado, segundo ao cubo. E isso aqui é o famoso ohm, tá? Então, o ohm tem essa cara aqui. Bom, o outro seria a grandeza fluxo magnético. Bom, mas para chegar no fluxo magnético, eu preciso antes do campo magnético. Bom, veja só, da onde que vem essa grandeza fluxo magnético? O fluxo magnético ela aparece quando a gente estuda a indução eletromagnética lá na lei de Faraday, onde quando nós temos uma espira, então nós temos uma espira, essa espira ela tem uma determinada área A, tá? Então ela tem uma determinada área A. E o que nós temos ou consideramos? Nós consideramos aqui um campo magnético que vai passar pelo interior dessa espira. Então, um campo magnético B. E essa espira, ela tem uma área. Bom, o que acontece aqui? Caso o campo magnético ele seja variável, à medida que o tempo passa, esse campo ele é variável atravessando essa espira, isso aqui acaba fazendo com que surja uma corrente elétrica nessa espira. E isso seria a indução eletromagnética. Bom, como que a gente calcula esse fluxo? Tá? Esse fluxo ele é representado pela letra grega φ. Ele é uma multiplicação do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ, que seria o ângulo entre esse vetor campo e, em relação à área, um vetorzinho normal aqui que é perpendicular à área, tá? Então, o cosseno é o ângulo entre esses dois. Mas, na análise dimensional, ó, esse cosseno, ele não influi. Então, ele não influi. Então, o fluxo é BA, né, cosseno θ, mas podemos pegar apenas BA. O problema é que o B nós não temos, então nós temos que chegar no valor de B, apesar de na última aula a gente ter visto isso. Mas tudo bem, vamos fazer aqui rapidinho, que ajuda a compreender bem. Então eu pego aqui dentro do eletromagnetismo a força sobre uma partícula. Então seria F igual a V vezes Q vezes B vezes seno de um ângulo. Esse ângulo aqui seria entre os vetores velocidade e campo, tá? Então observe, força, massa vezes aceleração, que é igual a velocidade, carga, já vimos que é I vezes delta T, vezes B, e se o cosseno não influi, o seno também não influi. Agora, massa, quilograma. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Velocidade, metros por segundo. Corrente elétrica A, tempo S vezes B, que é o que nós queremos saber a unidade. Observe que aqui nós temos algumas simplificações. Eu tenho no lado direito segundo e segundo, tá? No numerador e denominador. Eu tenho lado esquerdo e lado direito massa. Simplifico. E observe que agora sobra o quê? Se eu jogo o ampere para o lado oposto, eu tenho quilograma. Vamos colocar assim, campo igual a quilograma. Esse ampere estava multiplicando, passou dividindo, ampere, e o segundo já estava ali. Isso aqui é o que nós conhecemos como Tesla, tá? Agora, observe que, vamos pegar uma nova tela. Uma nova tela. Observe que, se o fluxo
é BA. Cosseno. Porém, esse não influencia. Então, o fluxo é o nosso B, quilograma, ampere, segundo ao quadrado. Então, está aqui. Quilograma, ampere, segundo ao quadrado, vezes a área. A área o que que é? A área é lado vezes lado, certo? Então, é comprimento vezes comprimento. E a área é metro quadrado. E, nesse caso aqui, observe que não tem o que simplificar, simplesmente o fluxo é quilograma vezes ampere vezes metro quadrado sobre segundo ao quadrado. E essa grandeza de fluxo aqui, ela também tem um nome de batismo, que é Weber. Certo? Então tá aí, ó. Nós fizemos por análise dimensional para todas essas grandezas para ver qual é a forma. Na primeira já tinha sido o potencial, tá? A terceira questão fala: 3 blocos de massa M1, M2 e M3, respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há atrito no movimento da rodana e que o bloco de massa M1 está sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que representa corretamente, em função de M1 e M3, o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa M1 e a superfície em que ele está apoiado. Então, observa o seguinte. Primeiro, vamos colocar as forças que agem no sistema. Quando eu coloco as forças aqui que agem no sistema, eu estou fazendo o que se chama diagrama do corpo livre. Então, eu tenho aqui, ó, o corpo M1 ele tem um peso que eu chamo de P1. O corpo M2 ele tem um peso que eu chamo de P2. E o corpo M3 um peso que eu chamo de P3. Bom, agora, o que mais? Se eu começar a olhar corpo por corpo, no último corpo, vou representar aqui, ele está preso a uma corda e nós temos uma tração, tá? Essa tração, como eu tenho corda aqui, eu vou chamar de tração TB. Bom, como a corda é ideal e ela está esticada, essa tração ela se transmite e é a mesma por toda a corda. Então, nesse outro ponto em que a corda está presa, ela puxa para cima. A tração sempre puxando. Então, aqui seria o mesmo TB. No corpo 2, então, a gente vê que tem TB, tem o peso e tem essa outra corda. E, para nós, isso aqui seria TA. Então, tração TA. Só que a corda está presa nesse ponto e está presa nesse bloco. Então, aqui também nós temos TA. Agora, se nós observarmos esse bloco aqui, ele não se move porque existe atrito entre a superfície e o bloco. Então, nós temos aqui uma força de atrito contrária à direção que poderia haver movimento, ou melhor, contrária ao sentido que poderia haver movimento, e temos aqui a força de atrito. Mas observe que, uma vez que eu tenho todas as forças aqui elencadas, eu preciso determinar o coeficiente de atrito estático, é esse, entre o bloco e a massa M1 que ele está apoiado. Mas essa resposta será dada em função de M1 e M3, que tem que aparecer na resposta e você vê aqui nas alternativas. Então, agora, entendendo que isso aqui é um sistema em equilíbrio, tá? Sistema em equilíbrio. O que eu preciso saber de um sistema em equilíbrio? Então, um sistema que está em equilíbrio significa que a força resultante ela é nula. Gente, se a força resultante é nula... Ah, perdão, faltou uma força aqui, né? Faltou uma força aqui, vamos colocar. Esse bloco aqui, ele empurra a superfície, ele é empurrado pela superfície. Tem a normal nele ainda, tá? Agora está completo. Então, vamos lá. Como eu quero determinar o coeficiente de atrito estático, então eu vou lá no primeiro bloco,
e vou pegar justamente o que eu preciso, que seria a força de atrito, que está para a esquerda, e é uma força horizontal, então quer dizer, qual é a força que é contrária à força de atrito? Porque na estática a gente trata por direção, tá? Então a gente trata forças da horizontal, agora forças da vertical. Então na horizontal, como é uma situação de equilíbrio, eu sei que F é igual a zero, e no bloco 1 eu enxergo força de atrito para um lado, TA para o outro. Para que haja equilíbrio, significa que as duas têm que ser iguais. Então, força de atrito igual a TA. Agora, vamos desenvolver para ver se a gente chega em uma dessas expressões. No caso aqui, a gente sabe que é a primeira. Então, força de atrito. Coeficiente de atrito μ, que é o que nós vamos isolar, vezes a normal, que é igual a TA. Agora, observa o seguinte. A normal. Se esse é um sistema equilíbrio, olhando o bloco 1, eu enxergo a normal para cima e peso para baixo. E eu sei que esses dois precisam ser iguais. Por quê? Porque é uma situação de equilíbrio. Então, se a normal, aqui, ó, vou tirar daqui. Se aqui a normal é igual ao P1, então eu posso vir aqui no meu sistema e substituir, tá? Só que tem um detalhe. Aqui, ó, eu tenho nesse segundo bloco essas forças distribuídas. E aqui tem TA. O TA que atua no primeiro bloco é o TA que atua no segundo. E eu preciso, na verdade, aqui saber o que seria TA. Até porque o TA ele não aparece aqui na resposta. Então, eu preciso desenvolver para chegar, tá? Para que apareça a massa 3, eu tenho que chegar lá no peso 3. Então, aqui nesse nó, é muito importante que a gente veja o seguinte. Eu tenho para cá TA e eu tenho aqui TB. Isso aqui é uma força oblíqua, tá? E o que eu faço? Como é um sistema em equilíbrio, se eu faço a decomposição de TB, eu vou ter uma componente para cá e uma componente para cá. E aqui o ângulo é de 60 graus. Mas observe que, pensa na situação de equilíbrio, eu preciso saber quanto que essa componente, isso aqui seria, só perdão, vamos colocar como esse aqui é vertical, seria para nós TBY, esse aqui é TBX. Então, veja só, continuando. Se eu tenho TA para a esquerda, esse TBX que está para a direita é igual a TA. Então, eu posso dizer o seguinte, o que é TBX? Então, aqui eu vejo que TA é igual a TBX. Só que o TBX, ele é adjacente ao ângulo de 60 e adjacente a cosseno, tá? Ângulo adjacente a cosseno. Então, esse aqui é TB cosseno de 60. Então, observe que aqui, quando eu substituo, poderia ficar assim, ó, μ vezes a normal, que a gente já viu que é igual ao P1, e esse TA, eu troco por TB cosseno de 60. Agora, observe nessa corda que esse TB que está aqui, esse TB que está aqui, ele vai pela corda, transmitido e chega no outro lado. E no terceiro bloco, dá para ver que TB para cima é igual a P3 para baixo. E o P3 é massa vezes aceleração, onde tem a massa 3 que eu preciso. Então, observe que o meu TB aqui pode ser substituído por P3. Então, ficaria μ P1 TB P3 cosseno de 60 graus. Desenvolvendo um pouquinho mais, só que vamos pegar uma outra tela, né? Então, ó, μ P1 vamos botar aqui P3 cosseno de 60. P3 cosseno de 60. Peso, né? Massa vezes a aceleração da gravidade. Opa.
Então, seria M1 vezes G, P3, M3 vezes G, cosseno de 60 é meio. Podemos simplificar a aceleração da gravidade. E observe que, isolando o coeficiente de atrito μ, eu posso jogar esse M1 para o lado oposto da igualdade, só que dividindo. Então, vai ficar M3. Se ele vai dividir, ele vai multiplicar o 2. 2M1. Observe que aqui está no formato que aparece lá na alternativa. Aqui, ó. M3 sobre 2M1, letra A. Tá? Então, está aí resolvido essa questão. Nessa questão, o que nós temos? Um reservatório. Nessa questão, o que nós temos? Um reservatório contém um líquido de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico, flutuando em equilíbrio eletrostático, não. Flutuando em equilíbrio hidrostático nesse líquido, há um cilindro com área de base de 400 centímetros quadrados e altura de 12 centímetros. Observa-se que as bases desse cilindro estão paralelas à superfície do líquido e que somente 1/4 da altura desse cilindro encontra-se acima da superfície. Considerando G igual a 10, assinale a alternativa que apresenta corretamente a densidade do material desse cilindro. Então, observe que isso aqui é uma questão que trata do empuxo, tá? Só lembrando rapidinho aqui do conceito de empuxo. O empuxo costuma-se dizer que ele é uma força vertical que age de baixo para cima sobre um corpo que está imerso ou em um fluido ou em um líquido. Bom, o que nós sabemos é que quando esse corpo está imerso, vamos tomar como exemplo um líquido, existe uma força exercida pelo próprio líquido sobre toda a superfície do corpo. Porém, há um detalhe. Essas setinhas aqui representam a força, só que a força na parte inferior tem maior intensidade do que na parte superior. E nós dizemos então que nós temos uma maior pressão na parte inferior do que na parte superior. E essa maior pressão indica o que a gente conhece como o empuxo. Esse empuxo ele pode ser calculado considerando o seguinte: o empuxo é um produto do volume de líquido deslocado, tá? Toma cuidado, volume de líquido deslocado, porque esse corpo está tomando o lugar de um líquido. Então, volume de líquido deslocado vezes a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade. Então, veja, o empuxo sobre o corpo, na verdade, leva em consideração o volume de líquido que foi deslocado por esse corpo, a densidade do líquido e a aceleração da gravidade. Então, é isso que nós levamos em conta para o cálculo do empuxo. Agora, na situação proposta, nós temos aqui um líquido e um cilindro foi colocado, de forma que 1/4 do cilindro ficou para fora e 3/4 para dentro. Então, eu tenho aqui, ó, esse pedacinho, 1/4, e aqui eu tenho 3/4. Bom, eu posso colocar aqui que 1/4 da altura ficou para fora e 3/4 está para dentro do líquido. Bom, aqui nós chegamos numa situação de flutuação, tá? E na flutuação, sabemos que o peso do corpo é igual ao empuxo recebido por ele. A flutuação é quando o corpo fica com uma parte dele para fora ou quando ele está totalmente dentro do líquido e não encosta no fundo. Então, se ele tiver, por exemplo, aqui está o fundo, ó. Se ele estiver flutuando, né, livre dentro do líquido, ele está totalmente imerso, mas flutuando livre, ele também cai no caso de flutuação, PC igual a E. Então, é por aqui que nós vamos desenvolver. Peso do corpo igual ao empuxo. Agora, lembrando o seguinte, peso é massa vezes massa do corpo vezes a aceleração da gravidade.
E o empuxo é volume deslocado, densidade do líquido, aceleração da gravidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Só lembrando do conceito de densidade, nós sabemos que a densidade é a massa sobre o volume, tá? E observe que a questão, ela pede para a gente calcular a densidade do corpo, a densidade do material. Porém, a densidade do corpo, se você olhar, não aparece aqui. Aqui aparece massa do corpo e essa densidade é do líquido. Então, eu preciso, aqui, ó, se eu penso na densidade do corpo, tem que ser a massa do corpo vezes o volume desse corpo. Então, significa que se eu isolo a massa, eu tenho densidade do corpo vezes o volume do corpo, que é igual à massa desse corpo. E eu posso substituir esse termo lá. Então, ficaria densidade do corpo, volume do corpo, aceleração da gravidade, volume de líquido deslocado, densidade do líquido, aceleração da gravidade. Agora, note que podemos simplificar a gravidade. E esse volume deslocado, olhando bem para ele, observe que a quantidade de líquido que foi deslocada não foi o volume inteiro do corpo, mas foi a parte que está submersa, que seria 3/4 de H, ou dá para dizer que seria 3/4 do volume total, tá? Então, observe que eu posso aqui dizer o seguinte, que a densidade do corpo é o volume do corpo, que é igual ao volume deslocado. Mas o volume deslocado seria 3/4 do volume que o corpo tem, vezes a densidade do líquido. Aqui nós podemos simplificar o volume do corpo com o volume do corpo. Observe que essa densidade do corpo seria 3/4 vezes a densidade do líquido, que foi dado lá, 0,8. E isso nos dá uma resposta que a densidade do corpo, observe que dá aqui, ó, 4 por 0,8. Se eu divido 0,8 por 4, dá 0,2. E multiplico por 3, dá 0,6 gramas por centímetro cúbico. E esse é o resultado que a gente observa lá na letra D. Tá? Então, tá aí a resposta correta para essa questão de empuxo. Aqui nós temos uma questão de transmissão de movimento, onde o enunciado fala que um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora. O pneu devidamente montado na roda possui diâmetro igual a 70 centímetros. No centro da roda traseira, presa ao eixo, se vê aqui, ó, há uma roda dentada de diâmetro 7 centímetros. Junto ao pedal e preso ao seu eixo, a outra roda dentada de diâmetro 20 centímetros, aqui. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, conforme mostra a figura. Não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para que o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Tá? Opa, li errado aí, mas... assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. E π deve ser considerado igual a 3. Gente, primeira coisa. Aqui, ó. A velocidade comentada, 18 km por hora, o que a gente sabe? Primeiro, essa roda está em contato aqui com o piso. Tá? E essa velocidade é de um ponto periférico da roda. É a velocidade de todo o conjunto da bicicleta, mas eu posso imaginar aqui, ó. 18 km por hora. Imaginando que essa bicicleta esteja se movendo aqui para a direita. Tá? Bom, então, primeira coisa. Esse problema ele fornece os valores de diâmetro. Eu vou escrever como raio, tá? É muito importante. Então, eu tenho aqui o raio do pneu. Vou chamar de RP. Tá? 70 centímetros seria o diâmetro. O raio é 35 centímetros. Eu vou colocar como 0,35 metros. Já vou colocar em metros aqui, por quê? Para eu desenvolver os cálculos já nos valores do Sistema Internacional. O que eu tenho?
roda dentada de diâmetro 7 centímetros, que seria a pequenininha aqui atrás. Então, eu tenho aqui o raio da catraca menor. Vou colocar em Mzinho. E seria 3,5 centímetros, 7, né? Onde é que tá? Tá 7 aqui. Metade, então, que é o raio 3,5. Para transformar em metros dividido por 100, então seria 0,035 metros. E a outra, que seria lá nos pedais, 20 centímetros de diâmetro, o raio da maior seria 10 centímetros, que é 0,1 metro. Então tá aí. Bom, como nós queremos saber o número de voltas por minuto, tá? Imposto aos pedais, tá aqui, ó. Número de voltas por minuto. Número de voltas por minuto é frequência. Então eu quero saber quanto que é a frequência imposta aqui pela catraca que está junto aos pedais. É isso que eu quero saber. Então eu vou chamar de frequência M maiúsculo, porque é relativo a essa catraca que aqui tem um raio M maiúsculo. Isso aqui é transmissão de movimento, tá? E na transmissão de movimento, se eu olhar o que está acontecendo, essa roda e essa catraca, elas estão presas no mesmo eixo. Então, esse sistema aqui é o que a gente chama de coaxial. Coaxial. Transmissão coaxial. E qual é a característica da transmissão coaxial? A transmissão coaxial, ela apresenta que a velocidade angular, por exemplo, de 1 é igual à velocidade angular de 2. 1 poderia ser o pneu e 2 a catraca. Bom, a frequência de 1 é igual à frequência de 2. Ou o período de rotação de 1 é igual ao período de rotação de 2. Tudo isso são características de uma transmissão coaxial, ou seja, duas polias, duas rodas presas no mesmo eixo. Aqui está a roda grande, que é o pneu, e a roda pequena, que seria essa catraca. Se eu usar essa equação, que é o que eu vou fazer, eu consigo chegar numa relação entre o pneu e a catraquinha. Porque depois eu vou precisar fazer entre a catraca e essa outra que estão ligadas por uma correia. Então, observa o seguinte. Primeiro, deixa eu lembrar de uma coisa. A velocidade angular que aqui aparece, ela tem uma relação com a velocidade linear. Por quê? Porque nós precisamos entender, olha só, aqui eu tenho 18 km por hora, tá? E 18 km por hora, se eu dividir por 3,6, é 5 metros por segundo. A velocidade que aqui é 18 km por hora, aqui não é. Aqui a velocidade ela é outra, por quê? Porque o raio é menor. Então aqui eu tenho uma velocidade de 5, aqui eu tenho uma velocidade que é menor em função do raio. Bom, de quanto que seria essa velocidade? Então eu vou colocar Vmzinho aqui. Olha, eu sei que no MCU, aqui existe a citação no enunciado que é o MCU. No MCU, nós temos que velocidade tangencial, que é essa velocidade aqui, ó, linear ou tangencial, é igual a angular vezes o raio. Se eu vou utilizar a relação de ômega 1 igual a ômega 2 entre o pneu e essa catraquinha, eu isolo o ômega. Então, ômega será para mim V sobre R. Logo, eu posso substituir aqui. Ficaria V do pneu, R do pneu, igual a V da catraca menor, R dessa catraca menor. Bom, vamos continuar aqui. V do pneu, 5. Raio, 0,35. Velocidade dessa menor, não sei. Raio, 0,035. Bom, aqui presta atenção, porque esse raio aqui é 10 vezes esse. Afinal de contas era 77, só que a gente pegou, em vez de 70, 35 e 3,5, só que transformou em metros. Então, simplificando, esses dois, esse aqui seria 10, esse aqui seria 1. Observe que a velocidade, então, da catraca menorzinha aqui seria 5 por 10, 0,5
metros por segundo. Agora que eu descobri essa velocidade do menor, eu observo aqui que isso aqui é uma correia, e essa velocidade aqui seria a velocidade de toda a correia, que passa por todos os pontos periféricos da catraca menor e da catraca maior. Isso então me leva ao raciocínio de que qualquer ponto ao longo dessa catraca maior, a velocidade Vm é a mesma velocidade que eu tenho aqui. E isso seria para nós aqui, ó, numa ligação por contato, tá? Como que é contato? Contato é quando nós temos engrenagens. Então, aqui, ó, eu sou ruim para desenhar os dentinhos, mas nós temos aqui uma engrenagem, e aqui tem aqueles dentinhos da engrenagem, né? E o dentinho de uma acaba encaixando o dentinho da outra. Então, esse é por contato ou correia. O que que nós sabemos? Que a velocidade de uma é igual à velocidade da outra. Então, observe que lá na catraca do pedal, se essa velocidade da menorzinha, a gente descobriu que é 0,5, na outra, então, temos a mesma velocidade. Porém, lembrando que velocidade na maior é ômega na maior vezes o raio. O raio eu tenho e eu não tenho ômega, mas o que eu preciso saber é a frequência. Lembrando que velocidade angular é 2π vezes a frequência, 2πf. Eu tenho então aqui velocidade na maior, 2π vezes a frequência na maior, vezes esse raio. Substituindo os valores, qual a velocidade? Já vimos que é 0,5. 2 vezes π, o recomendado é que se use 3. Aqui é Fm, né? E esse raio, ele corresponde a, no caso, 0,1. Tá? 0,1. Bom, observe aqui que dá para simplificar. Eu tenho 0,5, 0,1, isso aqui é 1, isso aqui é 5. Vamos para cá. 2 vezes 3 é 6, isso aqui é 5. Então, a frequência na maior seria o quê? 5 sobre 6 Hz, tá? Mas aqui foi pedido em voltas por minuto. E voltas por minuto é o que a gente conhece como RPM, tá? RPM. E lembrando, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui. Lembrando que 1 Hz vale 60 RPM, então 5 sextos de Hertz será uma frequência F. Então, essa é a relação. Observe que essa frequência FM, então, se eu olhar aqui, seria a multiplicação de 5 sextos vezes 60. Então, 5 sextos vezes 60. Opa! Aqui não tem esse zero, né? 5 sextos. 5 sextos vezes 60. Então, aqui eu tenho a simplificação. 6 com 60, aqui dá 10. E essa frequência, então, seria 5 vezes 10, 50 RPM. 50 RPM, tá ali, ó, 50 RPM, letra E. Bom, nós temos aqui, então, a próxima questão, que é uma questão de ondas estacionárias, só que ela trabalha tanto com ondas estacionárias em cordas, como ondas estacionárias em tubo. Então ela traz o seguinte: uma cerca elétrica foi instalada em um muro onde existe um buraco de forma cilíndrica e fechado na base, conforme é representado na figura. Os fios condutores da cerca elétrica estão fixos em ambas as extremidades e esticados sob uma tensão de 80 newtons.
Cada fio tem comprimento igual a 2 metros e massa de 0,001 kg. Certo dia alguém tocou no fio da cerca mais próximo do muro e esse ficou oscilando em sua frequência fundamental. Tá? Então aqui é importante saber que é na frequência fundamental. Essa situação fez com que a coluna de ar no buraco, por ressonância, vibrasse na mesma frequência do fio condutor. As paredes do buraco têm um revestimento adequado, de modo que ele age como um tubo sonoro fechado na base e aberto no topo. Considerando que a velocidade do som no ar seja 330 metros por segundo e que o ar no buraco oscile no módulo fundamental também, assinale a alternativa que apresenta corretamente a profundidade desse buraco. Então presta atenção no seguinte. Alguém toca no fio, vamos pegar aqui, né, até está aqui representado, só que eu vou fazendo de cima. Isso aqui forma uma onda estacionária no modo fundamental. Em cordas, tá? Fios, cordas, o modo fundamental ele é assim, ó. Chega lá no outro lado, reflete, faz isso. Agora, quando a gente compara, a gente sabe que o comprimento de onda é isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de 1 lambda. Bom, uma onda estacionária, quando ela se forma, então se a onda parte desse ponto, ela faz aqui esse caminho. E se eu tiver uma onda estacionária exatamente no tamanho do comprimento de onda, aqui ela vai retornar. E ela forma essa figura, tá? Que representa um comprimento de onda. Logo, esse fio está preso entre esses dois pontos e isso é L. Observe que, por lógica, a gente chega à conclusão que o L ele é igual a metade de um comprimento de onda. Porque ó, o comprimento de onda tem 2 ventres, aqui tem um só. Então, esse aqui é a metade de lambda. Bom, isso aqui quando vibra, vibra numa certa frequência. Essa frequência por ressonância é a frequência que vai fazer com que a onda que se forma aqui no buraco também vibre. Então, eu preciso descobrir essa frequência, tá? Eu preciso descobrir essa frequência. Olha, como ele fala que o comprimento é 2 metros, então eu vou substituir aqui, ó, 2 metros comprimento do fio, 1 sobre 2 vezes lambda, passo 2 multiplicando e eu já sei que lambda é 4 metros. Beleza. Então, o comprimento de onda na corda é 4 metros. E uma vez que eu sei o comprimento de onda na corda, eu posso descobrir a frequência. Por quê? Porque eu tenho lá que velocidade é comprimento de onda multiplicado por frequência. O problema é que eu não tenho a velocidade com que a onda se propaga pela corda. Cuidado, essa velocidade é do som no ar, não tem nada a ver com a corda, que é a velocidade com que o som oscila nesse buraco. Tá? A velocidade do ar dentro desse buraco. Do som no ar. Então, o nosso problema é saber essa velocidade. E aqui a gente precisa recordar de uma equação que é chamada equação de Taylor, que diz que velocidade produzida em cordas é a tração na corda dividido pela densidade linear da corda, onde esse μ esse μ é a massa dividido pelo comprimento, tá? Então, eu preciso desenvolver e achar esse μ para achar a velocidade para depois utilizar essa equação. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar esse V lambda F e desenvolver os outros cálculos que são necessários. O μ. μ, então, é a massa, está aqui dada, 0,001. E eu tenho o comprimento que foi dado, que é 2 metros. Esse μ, a hora que eu divido, eu tenho 0,001 por 2 vai dar 0,0005. O quê? Quilogramas por metro. Tá? Para eu jogar nessa equação, é melhor fazer a notação científica. Então, eu vou jogar μ como sendo... Observe que eu tenho aqui, né, essa vírgula que está aqui, eu posso jogar aqui atrás. Então, eu estou deslocando 4 casas. Então, esse μ seria 5 vezes 10, 1, 2, 3, 4, negativo. 10 a menos 4 quilogramas por metro. Então, agora eu tenho o valor de μ
eu tenho a tensão que é 80 newtons, posso achar a velocidade. Vamos para uma nova tela. Então, a velocidade pela equação de Taylor seria 80 sobre 5, 10 a menos 4. Velocidade, então, seria 80 por 5, 16. Esse 10 a menos 4, jogo para cima, mais 4. E com isso eu tenho aqui 80 por 5, 16. 10 a menos 4, isso aqui é mais 4, 10 a quarta. Quando eu tiro a raiz de 16 é 4, 10 a quarta, 10 ao quadrado. O quê? 400. Então, a velocidade é 400 metros por segundo. Agora eu posso descobrir a frequência. V lambda vezes F, 400. O nosso lambda, a gente viu que é 4 vezes a frequência. Essa frequência é de 100 Hz. Tá? Bom, isso aqui é importante porque lá no tubo, então o ar vai vibrar com essa frequência e produzir o som. Agora vamos dar uma olhada no tubo, gente. Já que nós descobrimos a frequência, aqui está o tubo. E existe a informação que a onda que se forma no tubo, ela também está no modo fundamental. Está escrito aqui em algum lugar. Está aqui, ó, fundamental no buraco. Tá? Então, se aqui se forma no modo fundamental, só que tem um detalhe. Em tubos em que um lado é fechado e outro aberto, o primeiro modo, que é o modo fundamental, ele é assim, ó. Então ele forma isso aqui. Isso aqui é metade de um ventre. Se nós olharmos isso aqui, ó, por comparação, nós temos isso. E a gente já viu que o comprimento de onda, ele é isso. Quer dizer, isso aqui é a quarta parte de um comprimento de onda. Então, esse negócio aqui, ele equivale a 1/4 de lambda. Tá? E esse negócio ali, o que que é? É o comprimento ou profundidade que a gente procura. Tá? Então, H é igual a 1/4 de lambda. Agora veja, vamos fazer um cálculo lá no tubo. Se eu faço V igual a lambda F no tubo, observe o seguinte, V é a velocidade do som. Está aqui, 330. Então, voltemos. Então, eu tenho 330, a frequência que é a mesma, o lambda eu vou achar. Passo dividindo, eu tenho 3,3 metros. Tá aí, ó, eu sei qual é o comprimento de onda que se forma dentro do buraco, 3,3 metros. Mas agora, uma vez que eu sei quanto vale lambda, e eu sei que H, a profundidade do buraco, é 1/4 do lambda, então eu tenho H igual a 1/4, que multiplica o lambda, que é 3,3. 1 vezes 3,3, 3,3, divide por 4, isso aqui dá 0,825 metros. Então, tá aí, 0,825 metros, tá ali, né? Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é uma questão que trata do estudo dos gases, porém, as afirmações, todas elas têm base no próprio texto apresentado. Então, veja. Segundo a teoria cinética, um gás é constituído por moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço do reservatório onde o gás está armazenado. As colisões das moléculas entre si com as paredes do reservatório são perfeitamente elásticas. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas descrevem um MRU. A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do gás. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas.
Então, olha só. Primeiro, aqui diz, as moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas entre si. Mas, olhando lá o próprio enunciado, ele fala que moléculas se movimentam desordenadamente. Então, a teoria, vou colocar aqui no primeiro, a respeito do gás ideal, realmente ele é formado por moléculas que têm um movimento totalmente desordenado, um movimento totalmente aleatório entre si. Então, quando ele usa trajetórias paralelas, isso não, porque daí seria que nem uma corrente elétrica, todas as moléculas indo no mesmo sentido, tá? Então, esse primeiro aqui é errado. A segunda diz que, ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada. Também, continuando o texto, tá? Tá aqui, ó. As colisões das moléculas entre si e com as paredes dos reservatórios são perfeitamente elásticas. Bom, quando nós temos a informação de choques perfeitamente elásticos, isso aqui significa energia conservada. O choque perfeitamente elástico, tá? Tem a ver com energia conservada. Então, ó, ao colidir com as paredes reservatórias, a energia cinética das moléculas é conservada. Sim, choque perfeitamente elástico, a energia se conserva. Então, aqui, tá? Esse segundo é correto. E o terceiro fala que a velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada. Então, veja aqui. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas descrevem um MRU. A energia cinética de translação das moléculas é, ó, energia cinética diretamente proporcional à temperatura do gás. Então, no terceiro, a gente precisa lembrar do seguinte. Primeiro, se eu tenho que a energia cinética é dada por mv² sobre 2. Essa equação me mostra que a energia cinética ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. E isso significa que a energia cinética aumenta quando a velocidade aumenta. E a energia cinética diminui quando a velocidade diminui. Certo? Agora observe que ele coloca também que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Essa informação aqui, ela está me dizendo que quando a temperatura aumenta, a energia cinética aumenta. E quando a temperatura diminui, a energia cinética diminui. É isso que essa informação me conta. Aí aqui está, a velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada. Então eu pego aqui, temperatura aumenta, energia cinética aumenta. Energia cinética aumenta, velocidade das partículas aumenta. Então, observe que a terceira, ela também é correta e está lá. Afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E essa era uma questão apenas que a gente precisaria fazer a interpretação do texto, de fato, para ter as respostas, tá? Bom, vamos lá. Próxima questão. Essa questão fala que um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico uniforme, conforme mostrado na figura. Partindo do repouso no ponto 1 e somente sob a ação da força elétrica, ele percorre uma distância de 0,6 metros e passa pelo ponto 2. Então tá aqui, ó, sai do ponto 1, passa pelo ponto 2, distância entre esses dois pontos 0,6 metros, tá? E entre os pontos 1 e 2 há uma diferença potencial de 32 volts. Aí, considerando a massa do próton 1,6 10 a menos 27 e sua carga igual a 1,6 10 a menos 9, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. Bom, essa questão aqui, campo elétrico uniforme, nós temos aqui uma superfície V1 e aqui uma superfície V2. A teoria diz, tá? A teoria diz que se eu tenho uma carga,
essa carga está aqui, ó, 1,6, 10 a menos 19 coulombs. E eu conheço a diferença de potencial, que nesse caso foi dada, e vale 32 volts, essa DDP. A teoria me diz que o trabalho, que eu vou usar W, work, é ΔV vezes Q. Tá? E esse trabalho está fácil de calcular. Então, ΔV, 32, vezes a carga, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Opa, deixa eu tirar esse coulomb daqui. Bom, eu não vou fazer essa conta ainda porque tem coisa mais fácil para fazer. Mas eu já sei o trabalho. Agora, se eu tenho trabalho, observe que o que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir uma velocidade. E eu preciso pensar, da onde que velocidade tem relação com trabalho? Tá? Existe lá da mecânica o teorema da energia cinética, que diz que trabalho igual a variação de energia cinética. Então, trabalho é variação de energia cinética. Tá, mas e a velocidade? A velocidade está na equação da energia cinética. Então, o trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Porém, observe que o próton movimenta-se paralelo às linhas do campo elétrico, conforme mostrado, partindo do repouso. Se ele parte do repouso, não tem energia cinética inicial. Logo, temos que trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 e está aqui a velocidade que eu quero. E a massa está aqui, ó, 1,6 10 a 27. Então, matamos fácil essa questão. Trabalho, tá? 32 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é igual a massa 1,6 vezes 10 a menos 27, v ao quadrado, sobre 2. Observe que aqui eu posso fazer o quê? Simplificar 1,6 com 1,6 e jogar o 2 multiplicando. Então, peraí, ó. Eu vou para cá. Vou continuar meus cálculos do lado de cá. Então, eu teria o quê? Deixa eu colocar assim, ó, v ao quadrado igual 2 vezes 32, 64. Aí eu tenho aqui, ó, 10 a menos 19 sobre 10 a menos 27. Então, eu tenho isso aqui, tá? Nem devia ter vindo para o lado de cá, devia ter ido para uma outra tela. Então, vamos pegar aqui, ó. Nessa outra tela, ficou 64, porque o 2 passou multiplicando 32. 10 a menos 19, isso aqui é v ao quadrado, né? Por 10 a menos 27. Aí eu sei que se eu pegar esse 10 a menos 27 e lanço lá para cima, ele vem a mais 27. Então, eu tenho aqui que v ao quadrado, 64, 10 a menos 19, 10 na 27 positivo, e meu v será a raiz de 64, 19 negativo, 27 positivo, 10 a 8. 10 oitava. Extraindo a raiz, quanto que é a raiz de 64? É 8. E de 10 oitava, 10 a quarta. Velocidade, metros por segundo. Aqui é a nossa resposta. E observando nas alternativas, tá lá, ó, letra C, tá? Então, está determinada essa questão. Vamos para a próxima. Essa próxima, ela é uma questão que trata da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é a lei da resistividade. Ela tem uma equação específica que diz que a resistência elétrica é ρ vezes L sobre A. Então, a resistência elétrica, segundo essa lei, diz que a resistência elétrica de um condutor depende da resistividade, do comprimento do condutor e da área. Cuidado, porque muitos vestibulares eles tentam pegar o estudante através dessa equação. U,
que é ΔV, né? Deixa eu, peraí, eu estou usando ΔV. Então, ΔV, que é a diferença de potencial, igual a R vezes I. Aí ele vem com a pergunta. Uma afirmação qualquer. A resistência elétrica depende da DDP que o condutor está submetido e da corrente elétrica. Aí o estudante conhece essa equação, ΔV igual a R vezes I, ele vê o R nessa equação e pensa, peraí, então se tem ΔV e tem I, então R depende de ΔV e de I. E isso não é verdade. Tá? Então cuidado, não depende, a resistência não depende de ΔV, não depende de I. A resistência depende do que diz a segunda lei de Ohm, da resistividade, do comprimento e da área. Só que esse ρ, que é a resistividade, tá? Que é o ρ, ela depende. O ρ depende do material que o fio é fabricado. Então, se o material é cobre, se é ouro, se é alumínio, vai influenciar no valor de ρ, e também depende da temperatura. À medida que a temperatura vai se elevando ou vai abaixando, o ρ vai se modificando, tá? Então, ainda essa equação vai mostrar o seguinte para nós, em relação ao comprimento e à área, que é muito cobrado nas questões, tá? Se o comprimento aumenta, a resistência aumenta. Se o comprimento diminui, a resistência diminui. A área, observe que está no denominador, então seria inversamente. Se a área aumenta, a resistência diminui. Se a área diminui, a resistência aumenta. E, né, só lembrando, quando a gente tem um fio, essa área seria a de seção transversal. Então, o comprimento seria isso aqui, a gente enxerga o fio. E a área de seção transversal, então, está aqui o fio. A área de seção transversal seria essa área aqui. Então, isso é a área, tá? Então, agora, veja o seguinte. Nós temos as três informações que falam quanto mais fino for o condutor. Esse fino, ele tem a ver com a área. Então, fino significa o quê? Área menor. Quanto menor a área, quanto mais fino. Então, veja a primeira. Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica. Então, ele está dizendo que se a área é menor, a resistência é menor. Se a área é menor, está aqui, ou a área diminui, a resistência aumenta. Opa, isso mostra que a primeira está errada, tá? A segunda, quanto mais fino for o condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. Então, peraí, aqui nós precisamos fazer uma discussão sobre isso. A resistência elétrica, ela tem a ver com o que nós conhecemos como efeito Joule. O efeito Joule, o que ele faz? Ele transforma energia elétrica em calor. E essa transformação de energia elétrica em calor, só esse cara que faz, o resistor. Então, o que acontece? A resistência elétrica é um fenômeno em que a corrente elétrica ela tem dificuldade, então, ó, imagine que aqui está indo a corrente elétrica, e ela tem dificuldade em atravessar aqui o condutor. Deixa eu fazer assim, ó. Digamos que nós temos uma parte de resistência elétrica. Então, aqui a corrente flui bem. E aqui é uma parte mais esmagada, né? Digamos que seria a parte mais fina do fio. E que existe, então, nesse pedaço,
nesse pedaço, nós temos uma resistência elétrica diferente da parte onde o fio é mais grosso. Então, o que acontece aqui, gente? Aqui, nós vamos ter perda de energia na forma de calor. Nós temos, então, energia dissipada. Aqui, ó. Energia dissipada. Então, essa energia dissipada, ela vai ocorrer nessa perda, como perda, ó, energia dissipada no sentido de perda. Vai ocorrer justamente nessa parte de estrangulamento, tá? Então, essa transformação da energia elétrica em calor são os resistores que fazem, e nessa parte, então, que o fio fica mais fino, nós temos energia dissipada na forma de calor, que é um calor perdido de fato. Se nós voltarmos agora aqui na questão, observe que ele fala, quanto mais fino for o condutor, maior será a perda de energia. O que acontece? Quanto mais fino, área menor, resistência maior, a resistência maior perde mais energia. Então, aqui está correto. E a terceira, ele diz assim, quanto mais fino for o condutor, maior será a sua resistividade. Bom, cuidado porque quem olha aqui vê resistividade e a área na mesma equação e acha que tem relação de um com o outro, mas não tem. A resistividade não depende da área. A resistividade depende do material e da temperatura. O material, se é cobre, se é alumínio, se é ferro, seja lá o que for, e da temperatura, se ela é mais alta ou mais baixa. Então, o fato do fio ser mais fino ou mais grosso não afeta a resistividade, tá? O que faz com que essa terceira também seja errada, somente a segunda, que é o que a gente vê aqui, ó. E vamos partir para a última questão. Essa última questão, ela fala que um datilocopista munido de uma lupa analisa uma impressão digital. A lupa é constituída por uma lente convergente com uma distância focal de 10 centímetros. Então, distância focal de 10 centímetros. Uma lente convergente, né? Ao utilizá-la, vê a imagem virtual da impressão digital aumentada de 10 vezes. Aumento, tá? De mais 10. Por quê? Porque ele fala que a imagem é virtual. Se a imagem é real, o A é negativo. Se a imagem é virtual, o A é positivo, tá? Então, vou colocar essa informação. A positivo. Então, ele vê essa imagem aumentada de 10 vezes em relação ao tamanho real. Com base nesses dados, assinar a alternativa correta para a distância que separa a lupa da impressão digital. O que é a impressão digital? É o objeto. A lupa é a lente. Distância entre o objeto e a lente. Então, ele quer que a gente calcule P. Eu vou mostrar aqui como que essa imagem se forma, tá? Então, nós temos aqui. Nós temos aqui a nossa lente convergente. Lembre-se que se a lente for divergente, ela é assim, tá? A convergente ela é representada desse modo. E eu vou pegar aqui um ponto nesse lado, que é o foco. E mais ou menos a mesma distância, eu tenho aqui o foco. E eu tenho o meu objeto. Aqui. Tá? Eu tenho o meu objeto aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Não, aqui tá bom. Para eu fazer o desenho, eu tenho que lembrar daqueles raios notáveis, tá? Então, existe aquele raio notável que diz que se for paralelo ao eixo principal, né, um raio que for paralelo ao eixo principal, esse é o eixo principal, o que acontece? Ele passa pelo foco, tá? Então, se ele for paralelo ao eixo principal, ele passa pelo foco. Então, ele, ó, paralelo ao eixo, ele vai passar lá, opa, vai passar aqui pelo foco. Então, tá aqui, ó, ele vem aqui e continua passando para cá. Esse é um raio. Existe um outro que diz que se ele passar pelo foco, sai paralelo ao eixo principal. Então, quer dizer, mas como que isso faz para passar pelo foco? Porque não pode ser esse foco, tá? Então,
se ele passar pelo foco, ele sai paralelo ao eixo principal. Então, seria por esse foco aqui, ó. Passou pelo foco, o raio vem aqui em cima e sai paralelo aqui, tá? Só que eu não vou usar esse. Vou usar um outro que para lente é muito bom, que se passar pelo centro, não desvia. Então, ele vem aqui e vai assim, ó. Então, ele vai embora. Aí, o que que acontece? Como que eu formo a imagem? Eu formo pelo encontro dos raios que foram refratados através da lente. O problema aqui é que esses raios eles não se encontram. E por isso que a imagem é virtual. Porque se eles não se encontram, os raios refratados mesmo, esses são os raios que refrataram mesmo. Se eles não se encontram, a imagem será formada pelo prolongamento desses raios. Então, a imagem, na verdade, vai pegar aqui, ó. Eu pego esse raio e prolongo só que para trás da lente. E esse aqui é a mesma coisa. Observe que o encontro foi aqui. E aqui eu tenho essa imagem. Observe, então, que está aqui, ó, essa imagem ela foi aumentada, como descrito aqui no texto. Essa é a situação de construção da nossa lupa, tá? É assim que funciona a lupa. Agora, observa. Bom, como que eu vou descobrir essa distância P? O que eu tenho de informação? O aumento linear e o foco. Então, quer dizer, esse aumento linear, ele aparece de dois modos. Ou ele é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, não foi dado nenhum desses tamanhos, então quer dizer, não adianta. Mas nós sabemos que a ampliação também é menos P' sobre P. E aqui tem o P que a gente precisa, tá? Tá certo que tem o P' que não fala do texto, mas tudo bem. Eu vou substituir 10 igual a menos P', esse menos é da fórmula, sobre P. Observe que se eu jogo P multiplicando, eu tenho P' igual a menos 10P. Então, tá aqui, ó. P' igual a menos 10P, tá? E agora, deixa eu abrir uma nova tela aqui. Com essa informação, que eu sei que P' é igual a menos 10P, o que que acontece? Eu tenho lá a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E eu vou substituir o que eu conheço. A distância focal é 10. 1 sobre P, que eu não sei, mais 1 sobre o P', que é menos 10P. Observe que o que eu faço aqui é tirar o mínimo múltiplo comum dessa parte. Isso, então, repito esse 1 sobre 10. E o mínimo entre P e menos 10P, eu vou colocar, tá, aqui somente como 10P, sem o sinal. Então, o que que eu sei? Pego isso e divido e multiplico. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 10P dividido por P, dá 10. Vezes 1, 10. O que mais? 10P por menos 10P, dá menos 1. Vezes mais 1, menos 1. Aqui, observe que eu posso simplificar esse 10 com esse 10. E agora, multiplico cruzado, P vai multiplicar 1. E eu tenho P, 10 menos 1, 9 centímetros. Então, o objeto que é a impressão digital, distância desse objeto até a lente 9 centímetros. Observe que é o que está colocado aqui no item A. Tá? Então, fechamos todas as questões.